Bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje, olha, a gente tem um material fascinante em mãos. São trechos de uma correspondência fictícia que oferecem uma janela para uma visão de mundo, vamos dizer, bem particular e intensamente cínica sobre temas universais, né? Amor, motivação, as relações humanas. É um material denso. Sim. Estamos falando de cartas trocadas entre uma entidade mais experiente, o Fitafuso, e o aprendiz dele, Verme Billy. E só para contextualizar, eles não estão exatamente do lado que a gente chamaria de... Bom, Definitivamente não. A perspectiva deles é, por natureza, distorcida. Opera numa lógica que a gente poderia chamar de infernal, né? exato. E a nossa tarefa aqui é justamente mergulhar nessa lógica, sabe? Tentar entender como essa visão peculiar interpreta a motivação de uma entidade divina que eles chamam o tempo todo de o inimigo. Uhum. E, mais especificamente, como um estado humano tão intenso como estar apaixonado é visto, é dissecado sob essa ótica fria, calculista mesmo. Então, por onde a gente começa? Talvez pela questão central, que parece ter deixado o aprendiz, o Verme Billy, meio confuso? Perfeito. A carta começa justamente aí. O Fitafuso está respondendo a uma inquietação do Vermebiri. O aprendiz ele não consegue conciliar duas ideias que o Fitafuso parece defender. Quais seriam? Primeiro, que o inimigo, que é claramente Deus nesse contexto, realmente ama os seres humanos. E segundo, que a própria essência da existência é competição, é luta, onde o ganho de um significa por definição a perda do outro. Ah, o paradoxo. Como pode existir amor altruísta nesse cenário de competição total? Isso não fecha na cabeça dele. Exatamente. Não fecha dentro da visão de mundo que ele está aprendendo. É um paradoxo aparente. E a resposta do Fitafuso, então, é bastante reveladora, não é? Parece que ele quase tropeça nas próprias palavras para explicar isso. Sim, tem uma hesitação ali, bem notável. Ele admite que escorregou ao afirmar tão categoricamente o amor do inimigo. E aí, rapidamente, ele tenta corrigir o rumo, sabe? Como? Ele classifica a ideia de um amor divino, assim, genuíno, desinteressado, como impossível dentro da lógica deles. E a justificativa é a chave para entender todo o resto. Que seria? Como o inimigo e os humanos são seres distintos, separados, o bem de um não pode ser intrinsecamente o bem do outro. A conclusão lógica, para o Fitafuso, é que qualquer papo sobre amor vindo do inimigo tem que ser fachada, um disfarce para algum objetivo oculto e provavelmente egoísta. Entendi. Essa premissa, então, de que o bem de um não pode ser o bem do outro, isso parece ser a pedra angular de toda a argumentação dele, né? É o que justifica todo o cinismo que vem depois. Precisamente. É uma negação fundamental da possibilidade de altruísmo puro e simples. É a lente deles. É como eles leem a realidade inteira. E essa negação deixa o Fitafuso até meio nervoso. Ele pede pro Vermibili esquecer uns comentários anteriores, talvez elogiando figuras que antes ele criticava. Ah, tipo um controle de danos interno. Isso. Sugere uma hierarquia onde admitir algo que sequer se pareça com a verdade do inimigo é perigoso. Talvez até herético para os padrões deles, né? Mostra uma estrutura toda baseada em medo e desconfiança mútua. Faz todo sentido. Se a base é competição e desconfiança, qualquer deslize que aponte para outra direção seria problemático. Mas isso leva a gente para a pergunta inevitável. Se não é amor, qual seria então o verdadeiro motivo do inimigo para criar e se importar com os humanos, segundo o Fitafuso? E aí, a carta revela uma vulnerabilidade surpreendente. O Fitafuso admite que eles simplesmente não sabem. Não sabem? Sério? Esse é um ponto fascinante. Ele confessa que decifrar o real propósito do inimigo é um enigma que o lado deles não conseguiu resolver, apesar de séculos tentando. Uma falha fundamental na compreensão do adversário deles. E o Fitafuso conecta essa ignorância a algo ainda maior, certo? A própria narrativa deles sobre a origem do conflito todo, a queda. Sim, ele oferece uma versão bem revisionista desse evento. Na narrativa do Fitafuso, a figura que eles chamam de Nosso Pai, ou seja, Satã, teria buscado lá no inimigo uma explicação clara
direta sobre os planos para a humanidade, especialmente diante daquela previsão desconcertante da encarnação, da crucificação. Ele queria entender a lógica por trás daquilo tudo. E qual teria sido a resposta segundo essa versão da história? Apenas o que o Fitafuso descreve assim com desprezo, como a historinha absurda sobre amor sem interesse próprio. Ah, A carta pinta um quadro onde a indignação do nosso pai não teria nascido do orgulho ou desejo de poder, mas sim de se sentir tratado com desconfiança, como se ele não fosse digno de receber a verdadeira explicação, o motivo real por trás dos planos do inimigo. entendi. Essa suposta falta de transparência, de confiança, teria sido gatilho para ele se afastar da presença. Exatamente, segundo a carta. Essa reinterpretação da queda é, nossa, bastante audaciosa. Transforma um ato que tradicionalmente é visto como rebeldia orgulhosa em quase uma busca por clareza que foi frustrada pela, digamos, irracionalidade do amor divino. É uma justificativa bem engenhosa do ponto de vista deles. Sem dúvida. Se a gente conecta isso ao quadro geral, é uma tentativa clara de reescrever a história para justificar a própria posição, né? A culpa pela divisão é jogada na suposta intransigência e no absurdo do conceito de amor altruísta do inimigo, não numa escolha própria de rebelião. É uma forma de legitimar a própria existência e a oposição deles. Com certeza. E essa busca incessante pelo verdadeiro motivo por trás do amor vira então uma espécie de missão central para o lado deles. A carta sugere que se eles decifrassem isso, o conflito acabaria. Exato. E aí mora uma ironia gigantesca. Eles partem da premissa de que o amor altruísta é logicamente impossível, uma contradição em termos, mas ao mesmo tempo dedicam recursos, intelecto. O Fitafuso menciona teorias cada vez mais refinadas, dados e mais dados, uma pesquisa contínua, para entender exatamente essa impossibilidade. É quase uma obsessão científica por algo que eles mesmos definem como inexistente ou sem sentido. Que paradoxo. É um ciclo vicioso de pensamento, né? Não conseguem compreender o amor porque a premissa fundamental deles, competição universal, separação intrínseca, já o exclui. No entanto, acreditam que precisam compreendê-lo para vencer a guerra. Estão caçando um fantasma que eles mesmos disseram que não existe. Levanta questões profundas sobre os limites da compreensão quando as premissas são tão opostas, né? Totalmente. Fascinante essa lógica interna, essa prisão conceitual. Mas a carta não fica só nesse plano mais cósmico, teológico. Ela desce para questões bem mais terrenas, não é? Muda o foco para a experiência humana de estar apaixonado. O Vermeulen, ele parece ter perguntado se esse estado é inerentemente bom ou ruim. Sim. E o Fitafuso trata a pergunta com um certo desdém, como se fosse uma simplificação ingênua, típica de humanos. Para ele, essa classificação binária de bom ou ruim em abstrato, isso é relevante. E o que importa, então? A questão pragmática. A única que importa para a estratégia deles é a tendência desse estado emocional, para onde ele pode levar o paciente, aproxima ou afasta do inimigo. Essa é a métrica. Ah, então, na visão deles, estar apaixonado é neutro. Não pende automaticamente para nenhum lado. Exatamente. O Fitafuso é bem explícito quanto a isso. É só matéria-prima. Ele compara esse estado a outras condições humanas, tipo saúde, doença, guerra, paz. Entendi. São circunstâncias, estados de espírito, que criam um terreno fértil para a influência, seja do lado deles ou do outro lado. É um campo a ser explorado, uma oportunidade. Ok, não é o sentimento em si, mas o que se faz com ele, ou para onde ele pode ser direcionado. E como o Fitafuso sugere que eles explorem essa matéria-prima específica do amor romântico? Ele parece ter táticas bem definidas, né? Sim, ele detalha estratégias e bem adaptadas ao perfil psicológico do paciente. Por exemplo, se o humano em questão é do tipo mais intelectualizado, talvez um pouco arrogante, que tende a desprezar o corpo, as emoções inferiores, a abordagem é incentivar um tipo de ascetismo orgulhoso, desdenhoso. Com que finalidade? Fazer com que ele se sinta superior por rejeitar a paixão, algo assim? Exatamente isso. Incentivar o escárnio em relação à sexualidade, ao romantismo dos outros, reforçando um sentimento de pureza autoimposta, mas o objetivo estratégico, claro, é mais sinistro.
Que seria? Ao isolar a sexualidade de qualquer ternura, afeto, conexão humana genuína, transformando-a só em impulso ou necessidade física reprimida, a ideia é que, quando essa sexualidade inevitavelmente ressurgir, ela o faça de forma brutal e cínica, completamente desvinculada de qualquer coisa que o inimigo associaria ao amor ou à caridade. É a corrupção pela repressão orgulhosa. Nossa. Uma estratégia de longo prazo, visando uma distorção profunda. E para o perfil oposto? O humano mais emotivo, talvez mais crédulo, idealista? Para esse, a tática é radicalmente diferente, mas igualmente manipuladora. A sugestão é usar o que o Fitafuso chama de poetas menores e romancistas de quinta categoria. Basicamente, a cultura popular sentimental da época. Isso, para inflar a ideia do amor com A maiúsculo, transformá-lo numa força avassaladora, irresistível e, ponto-chave, meritória por si só. A paixão vira a justificativa última para qualquer ato. Fazer da paixão um ídolo, então. E qual seria o resultado ideal dessa abordagem para eles? O cenário preferido pelo Fitafuso são os adultérios prolongados, justos, românticos e trágicos. Trágicos. Sim, situações onde a intensidade da paixão é usada como desculpa para quebrar compromissos, causar dor, mergulhar em dramas intensos que consomem toda a energia espiritual da pessoa. Idealmente, levando até a consequências extremas, tipo crimes passionais, autodestruição, tudo sob a bandeira de um grande amor incompreendido que está acima da moralidade comum. É impressionante como eles pegam a mesmíssima emoção inicial e a torcem para fins completamente opostos, explorando as vulnerabilidades de cada tipo de pessoa. Não é uma oposição direta ao amor, mas uma corrupção sutil, usando o que já existe no indivíduo. Exatamente. O fascinante é essa adaptabilidade estratégica deles, seja promovendo um cinismo frio e brutal ou um sentimentalismo caótico e destrutivo. O objetivo final é sempre o mesmo: afastar o humano do inimigo, desviá-lo de um caminho espiritual equilibrado. E se esses cenários ideais de adultério trágico não acontecerem? O Fitafuso menciona um plano B, ainda usando essa paixão inflada. Sim, o plano B é canalizar essa energia passional toda, essa busca pelo amor idealizado, para um casamento, mas um casamento que seja útil aos propósitos deles. Útil para o inferno, claro. Mas como um casamento que o próprio Fitafuso admite a ser uma invenção do inimigo pode servir aos interesses deles? A chave está na escolha do parceiro. Se eles conseguirem induzir o paciente sobre o efeito dessa paixão meio cega ou idealizada, a se casar com alguém que torne a vida espiritual dele, especificamente a vida cristã, que é o foco ali intensamente difícil, pronto. Aí o casamento vira uma ferramenta eficaz de afastamento. A dinâmica do casal, as incompatibilidades de valores, de temperamento, tudo isso pode virar um obstáculo constante, desgastante, para qualquer tentativa de crescimento espiritual ou aproximação do inimigo. Chega a ser um planejamento quase burocrático. Ele pede para o Vermebile um relatório detalhado sobre as jovens disponíveis na vizinhança do paciente, avaliando o potencial de cada uma para criar esse tipo de dificuldade. É um cálculo frio aplicado às relações mais íntimas. Totalmente. E isso só reforça a ideia central de que, na perspectiva deles, absolutamente tudo é instrumentalizável, não tem esfera sagrada, intocável. Mesmo instituições ou conceitos associados ao inimigo, tipo o matrimônio, podem ser cooptados, subvertidos, transformados em armas para os fins deles. A estratégia é sempre corromper por dentro, usando a própria matéria da vida humana contra ela mesma. Perfeito. Então, resumindo a visão do Fitafuso sobre estar apaixonado, o estado em si não decide nada. Exato. Ele reitera isso. O estado é fundamentalmente neutro em termos de resultado final. Não é uma vitória automática, nem para eles, nem para o inimigo. É essencialmente uma janela de oportunidade. Uma oportunidade. Isso. Um período de intensificação emocional, talvez de maior maleabilidade psicológica ou vulnerabilidade, que ambos os lados vão tentar explorar para puxar o humano na sua direção. A questão é quem vai ser mais eficaz em direcionar essa energia toda.
É uma visão de mundo implacável, né? Reduz as emoções humanas mais profundas a meros campos de batalha estratégicos. Bem perturbador quando a gente para pensar. Sim, descreve um universo moral onde os sentimentos não têm valor intrínseco, só valor estratégico. E a principal tática que emerge dessa carta não é a tentação óbvia grosseira. É a manipulação sutil, o direcionamento das tendências, das crenças, fraquezas, até das virtudes que já existem na pessoa. É um jogo de influenciar a trajetória. Usando a própria matéria-prima da vida psicológica e emocional da pessoa. Bem, encerramos aqui essa análise dessa perspectiva tão singular e vamos combinar desconcertante sobre amor divino, motivação e as estratégias de manipulação das emoções humanas conforme essa correspondência fictícia nos mostrou. Foi uma incursão numa lógica sombria, calculista e profundamente cínica. E essa exploração em Tonda nos deixa como uma reflexão interessante para levar conosco, eu acho. Se por um instante a gente adotasse parcialmente essa ideia, não cinismo, claro, mas a noção de encarar emoções intensas ou estados como estar apaixonado, não como intrinsecamente bons ou maus em si, mas como matéria-prima psicológica ou espiritual, como isso poderia alterar a forma como a gente navega nossas próprias experiências, nossos relacionamentos, o que significaria explorar essa matéria-prima para um lado construtivo ou destrutivo, mesmo fora dessa alegoria toda, que tipo de autoconsciência isso exigiria sobre nossas próprias motivações, vulnerabilidades, tendências, quando a gente se encontra nesses estados emocionais tão intensificados. Fica a pergunta, né? Um pensamento final provocativo, sem dúvida. Agradecemos a atenção nesta nossa exploração do material.